A gente vai ler do 1 ao 6. Eu queria que você, assim que terminasse de abrir, perguntasse para o seu irmão que está perto de você assim: o que você sente por estar vivo hoje? O que você sente? Você sente tristeza, sente alegria? Eu só estou sentindo cansaço. Domingo de manhã é só cansaço. O que você sente estando vivo hoje? Sinto dor nas costas. Se perguntar para o Lucas, ele vai falar que está com dor nas costas, sempre. Eu queria que a gente começasse a pensar, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre estar vivo, sobre a vida. O título da mensagem de hoje é Por que a vida vale a pena? E vamos começar então lendo o texto de João 14, do 1 ao 6. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Obrigada, irmã Célia. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paizinho, muito obrigada, Pai, por estar na tua casa mais uma vez. Muito obrigada, Senhor, porque se chegamos até aqui, Senhor, foi porque o Senhor nos permitiu despertar mais um dia. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Pai, assim como o Senhor já tem trabalhado no meu coração, Pai, sobre a vida, que o Senhor possa continuar falando comigo e agora falar com os meus irmãos também. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor, e pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, por que a vida vale a pena? O título da nossa mensagem de hoje. Quando eu estava pesquisando um pouco sobre... Deus assim me despertou para pesquisar sobre a questão do suicídio num todo que a gente tem vivido. E eu estava vendo que na pandemia aumentou a taxa de suicídio. O Japão, por exemplo, ele vinha há mais de 25 anos reduzindo. E na pandemia, só para as mulheres, aumentou assim mais de 17%. Em um mês, aumentou em 70% o número de casos. Então, tem muitas pessoas que estão sofrendo com algo tão grande que elas entendem que é maior que elas entendem que tirar a vida é a única solução. Vou trazer alguns dados para vocês. Somente em 2019, segundo a OMS, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio. O que representa uma pessoa em cada 100 mortes tirou a própria vida. Algumas estimativas dizem que o suicídio, ele mata mais do que câncer de mama, HIV, malária e homicídio juntos. Então, e além disso, uma coisa que preocupa bastante também é que o suicídio, no ano de 2019, foi a quarta maior causa de morte entre jovens e adolescentes de 15 e 29 anos. Ele só não foi maior em quantidade do que morte por acidentes de trânsito, tuberculose e violência entre as próprias pessoas. O que a gente para refletir com isso é que o mundo está vendo esse número alarmante de pessoas que estão tirando a própria vida, e algumas organizações e governos têm buscado implementar o máximo de medidas possíveis para tentar trabalhar isso. Mas o que nós, enquanto igreja, estamos fazendo com isso, com relação a isso? No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Ou seja, durante o culto, a gente tem 2 pessoas, pelo menos, tirando a própria vida aqui. Então, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E a maior quantidade de pessoas que têm tirado a própria vida no Brasil está entre 10 e 29 anos, e a maioria são homens negros. Então, é algo a se pensar. Contudo, essas taxas são realmente preocupantes, mas o incrível e que me espantou foi que a OMS, nesse estudo, também disse que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. 90% dos casos. 90%. E quando eu vejo essa estatística,
eu penso assim, olha, 90% dos casos o homem, com os próprios olhos, com as próprias pesquisas, já percebeu que é possível evitar. Mas, e nós cristãos, o que nós temos feito para ajudar para que outras pessoas não cometam esse tipo de ação? Eu gosto de uma música que diz assim: sozinho na minha tristeza e morto no meu pecado, perdido sem esperança, sem lugar para começar, o seu amor, falando sobre o amor de Deus, fez uma maneira de deixar a misericórdia entrar. Quando a morte foi presa, a minha vida começou. A sua graça tão livre vem sobre mim. Você me tornou novo, agora a vida começa com você. É o seu amor infinito, derramado sobre nós. Você nos tornou novos, agora a vida começa com você. Essa música, ela nos mostra um primeiro ponto que eu gostaria de conversar nessa manhã. As pessoas, muitas vezes, desistem de viver porque elas não entenderam ainda o que é a vida realmente e o valor que a vida delas tem. Se a gente for lá em 2 Coríntios 5,17, né, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo, nós vemos que a vida, a gente só descobre o sentido dela exato quando a gente está em Cristo, quando Jesus habita no nosso coração. A vida, como nós lemos em João 14,6, Jesus é a vida. Mas Jesus, por ser a vida, ele não guardou isso para ele. Ele decidiu compartilhar conosco. E quando a gente lê lá João 10,10, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em Efésios 2,5, mesmo quando estávamos mortos pelos nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Em todos esses versículos, quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, quando a gente pensa que ele se entregou por nós, a gente entende que a nossa vida não pode ser tida como algo sem valor. Né? Há um tempo atrás, a gente estava conversando com os adolescentes e tudo, e a gente começou a pensar, olha, uma Ferrari, ela é barata? Eles, claro que não. Uma viagem para Disney, uma viagem para Paris? Não, claro que não. E você pagaria um valor caro, que é o que custa isso, se não valesse a pena? Todo mundo responde, óbvio que não. Eu vou pagar caro por algo que eu considero que tem valor. E quando a gente pensa, e eu queria que vocês abrissem agora lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Se você olha para uma pessoa, olha, essa pessoa foi para a Disney, passou um mês na Disney, é muito caro. Acho que todo mundo já deve ser, quem já teve vontade de pesquisar, sabe o quanto é caro. Você não pensa que a pessoa pagou caro por algo que não prestava, por algo que não tinha valor de fato, por algo que não valia a pena. Então, quando a gente lê lá em 1 Coríntios 6, 19, diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Com base nesses versículos, e começando primeiro pelo 20, a gente entende uma coisa. A nossa vida vale a pena pelo primeiro motivo, porque foi pago um alto preço por ela. Se R$1.000 já é muito dinheiro, 1 milhão já é muito dinheiro, pagar uma viagem para a Disney você já precisa de muito dinheiro, imagina algo pelo qual dinheiro não foi capaz de comprar. Jesus precisou morrer na cruz para que pudéssemos ter vida, para que um dia pudéssemos ir para o céu com ele. Então, se você já considera valioso algo que custa muito dinheiro, imagina algo que só pode ser comprado pela morte de outra pessoa. Então, que a gente sempre lembre e tenha capacidade de falar sobre isso. A sua vida é valiosa porque Jesus morreu por você. Fala para quem está do seu lado, a sua vida é valiosa porque Jesus morreu por você. Ele decidiu, ele não foi forçado, obrigado. Ele decidiu se entregar porque ele viu, olha, só tem isso para ser feito para salvar eles. E por amor, eu vou me entregar. E quando a gente lê o 19 novamente,
Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, junto com o 20? Pois foste comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. A gente entende o segundo ponto. Jesus, ele morreu para salvar a mim, para salvar você, mas não só a gente. Ele morreu por todo aquele que nele vier a crer. Então, quando nós entendemos o valor da nossa vida, o quanto é importante para Deus a nossa vida, isso não pode parar na gente. Nós precisamos pegar esse entendimento que nós temos e compartilhar com outros. Há muitas pessoas ainda, gente, que ainda não entendem o sentido da vida. Não entendem por que estão aqui. E é por isso que a gente tem essas taxas altíssimas de suicídio e de tantas outras doenças. Porque as pessoas ainda não entenderam que elas foram criadas para manifestar a glória de Deus, que elas foram escolhidas assim a dedo, que Deus sonhou com cada uma delas. Às vezes a gente vê assim, não, que isso, Deus não sonhou comigo não, minha mãe mesmo afirma para mim que eu fui um acidente. Aonde que eu fui planejado? Não fui planejado. Pois é, por mais que a sua mãe, seus pais não tenham te planejado, Deus planejou desde o início. Ele sabia o quanto ia ser valioso ter você aqui. E Ele escolheu morrer para te salvar. E pensando nesse sentido de que, se nós sabemos o quanto nossa vida é valiosa, precisamos compartilhar com outros, existe um site, não sei se alguém já ouviu falar, se chama suaescolha.com. Ele é de uma organização cristã, e nesse site você vê vários textos, pessoas compartilhando problemas que elas têm. Um texto que eu estava vendo um dia desses lá era sobre ansiedade durante a pandemia. E eles vão compartilhando, e tem uma parte do site que diz assim, quer conversar? Compartilhe você também a sua história. E aí a pessoa pode entrar, ler o texto e compartilhar também o que ela está vivendo. E aí, dependendo do que ela compartilha, missionários estão lá conectados e entram em contato com a pessoa para conversar. Quando eu conheci esse site, eu vi assim, essa é uma das formas do manifestar o amor de Deus para outros. Isso é uma das formas de a gente mostrar para o outro do porquê a vida dele vale a pena. É quando você abre um espaço para que a pessoa possa se abrir e você se coloca à disposição para ajudá-la também a caminhar, tendo consciência da importância que ela tem, do valor que ela tem. Queria agora pedir para vocês abrirem lá em Atos 1:8. Lá em Atos, a gente vai ler... Todo mundo abriu, gente? Amém ou misericórdia? Eu sei que eu só falo rápido. Quem conseguiu, amém. Quem não conseguiu, misericórdia. Amém? Então, tá bom. Então, vamos lá. Atos 1:8 diz assim: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando a gente lê Atos 1:8, confirma o que a gente já está vindo pensando antes lá de 2 Coríntios. Por quê? A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, a gente tem a obrigação, não é um pedido, a obrigação de compartilhar sobre essa esperança, sobre esse amor, de transbordar o Espírito para outras pessoas. Então, além de nós buscarmos viver uma vida com esperança, uma vida com o Pai, uma vida em que a gente entende o valor que nós temos para Cristo, nós precisamos levar outros a entender esse valor também. A ser testemunhas, você, quando conta o seu testemunho, falando do que Deus fez em você e através de você, outras vidas são impactadas. Se você já entende o motivo da tua esperança, você precisa compartilhar com outros, porque muitos outros não entendem ainda. E se você ainda não entende o motivo da tua esperança, eu gostaria de dizer que o motivo da nossa esperança é que a gente tem um Pai amoroso, que se entregou por nós e que enviou o Espírito Santo dele também para habitar em nós e nos fazer cada vez mais felizes e satisfeitos na presença dele. Não é só nesses versículos também que a gente vê, né, a necessidade de se falar do amor de Jesus e da esperança, e da misericórdia, do cuidado dele. Quando a gente pensa na grande comissão, ele fala isso, ide fazer discípulos batizando os nomes do Pai, e é isso. Por que o ide? Por que o fazer discípulos? Porque tem muitas pessoas
que ainda precisam entender quem é o Salvador, quem é o único e suficiente Salvador, quem é aquele que dá esperança, quem é aquele que nos espera ansiosamente, e quem é aquele que, mesmo sendo todo-poderoso, grande, estando em todos os lugares ao mesmo tempo, decidiu habitar em nós também. Então, que a gente possa estar sempre pensando nisso. Olha, eu preciso lembrar sempre que, se eu estou vivo hoje, eu tenho motivo para celebrar. Deus me deu mais uma oportunidade. Mas isso não pode parar em mim. Isso precisa passar para outras pessoas. Queria compartilhar com vocês 2 experiências que eu tive nesse sentido. Sobre o falar, da necessidade de se falar do que nos dá esperança, né? Quando eu estava me formando no ensino médio, a gente se organizou lá no colégio, todo mundo, para fazer uma viagem. E aí, só que quando eu comecei a organizar a viagem, tudo, e daí minha mãe começou a pagar, foi 1 ano para poder pagar, porque era caro, né? Então a gente fica 1 ano, se puder 24 meses, aí vai poder pagar. Só que quando eu fui mesmo para a viagem, eu já estava mais firme na igreja, falei, mãe, não quero ir, porque eu sei que não vai acontecer coisa boa lá. E a minha mãe, você vai, que eu já paguei. Não tem isso, não tem agora, vai, que eu já paguei. E quando eu cheguei lá, eu fui com alguns amigos e nenhum dos meus amigos eram cristãos. Nenhum. E aí, dentre vários episódios que teve um dia que os meus amigos bebendo e tudo lá, eu só comia, gente. Mas eles bebendo lá, e aí uma amiga minha, do nada, eu estava sentada, ela veio, encostou a cabeça assim no meu colo e começou a chorar. Do nada, ela estava rindo, pulando, brincando, do nada começou a chorar. E eu fiquei assim, sem entender muito bem, e Deus só ficava na minha cabeça falando assim, fala para ela do quanto ela é importante, do quanto ela é especial, do quanto ela é valiosa. E eu fui falando para ela, eu falei, olha, você tem valor, você é importante, você é especial, Deus te separou para uma grande coisa, você não está sozinha. E ela que estava chorando, sem conseguir se controlar, simplesmente respirou e foi acalmando, a ponto assim de dormir no meu colo. Então, essa é a prova de que ainda existe a necessidade de falar o porquê você tem esperança. Ainda existe a necessidade de valorizar as vidas, de dizer porque cada vida é importante. Assim como a minha amiga, quantas pessoas será que... Quando a gente desce aqui à Praça da Prefeitura, meu coração aperta. Porque você vê a quantidade de pessoas fazendo de tudo, bebendo, né, usando drogas. E vocês acham que aquilo ali é uma alegria que vai durar para sempre? Não é. Aquilo é algo muito momentâneo. Aquelas pessoas vão ter um momento, né, assim como o filho pródigo, quando estava perdido, que vão cair em si. Mas na hora que elas caírem em si, você tem sido um braço? Você tem sido um canal de Deus para falar que a vida delas vale a pena? Que o cair em si não é simplesmente, olha tudo que eu fiz errado, não aguento mais, acabou para mim. Não. É você virar e você falar assim, olha, eu conheço alguém que pode te dar um novo começo, apesar de tudo que você possa ter feito. Você tem se colocado à disposição de Deus para ser usado para falar que a vida de alguém vale a pena? Que a vida de alguém tem valor? Uma segunda experiência que eu tive foi na universidade. Costumo falar bastante de exemplos assim na universidade, porque eu falo assim que Deus foi muito bom comigo no período de universidade. Eu tenho muitos amigos que entraram na universidade e se desviaram assim de forma muito complicada e não voltaram até hoje. Mas graças a Deus eu consegui me manter firme ali durante todo esse período, né? Liderei um movimento de cristãos lá na universidade e a gente fazia muito evangelismo. Tive muita assim, prática com evangelismo na universidade, que foi incrível. E um desses exemplos assim, que a gente teve foi que a gente tinha o costume de tentar evangelizar nos trotes da universidade. O que é o trote? O pessoal é pintado, sujo de tinta, joga café, óleo, tudo, a pessoa fica irreconhecível. E, além disso, eles tentam te instigar a beber o tempo todo durante o trote. O tempo todo, tentam levar você a beber. E aí a gente orou e Deus falou com a gente assim, não, vocês vão lá no trote falar sobre o meu amor. E aí quando a gente falou, não, Deus falou, vamos lá. Quando a gente chegou e viu a galera, vamos voltar, que não vai dar certo, não. Mas na mesma hora Deus falou assim, pode voltar, não, já tinha colocado no coração de vocês que era para vocês falarem. E olhou eu para ela para mim assim, porque na mesma semana eu tinha lido um texto que falava, né, que Pedro falava, eu não vou comer isso, são animais imundos.
E aí Deus vira e fala para ele assim, se eu santificar é santo. E aí Deus me deu um alarme ali na hora, tipo assim, você está achando que eles não são dignos de receber a minha salvação, de receber o meu amor? Eu vou santificar, agora você vai lá e fale. E aí nós falamos, tá, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai falar se as pessoas estão realmente bebendo o tempo todo? E a gente começou a falar com as pessoas que ficavam assistindo, o pessoal assistia o trote, né? Aí falamos com um, falamos com outro. Quando a gente chegou no terceiro, sabe aquela pessoa que, se ela puder criticar alguma coisa, ela vai criticar? Que ela gosta de perguntar e de criticar só para confrontar. Chegamos num rapaz que era assim. E a gente começou a falar, não, você sabe que Jesus te ama, que você é importante para Deus? Ele, desde quando? Se ele me ama, se ele é importante, fala para ele bater aquela janela ali. Fala para ele passar aqui na frente, para ele fazer isso, fazer aquilo. Gente, quando a gente viu, a gente já estava mais de 2 horas conversando com o rapaz. E ele questionando tudo sobre a fé cristã. Tipo, tudo. E a gente assim, meu Deus, a gente já não tem mais o que falar. A gente já usou texto, a gente já conversou. E aí, do nada, ele mesmo fez assim, respirou, parou, olhou para a gente e falou assim, posso ser sincero com vocês? Gente, pode, né, gente? A gente achou que você ia ser sincero, ele já não tem mais... E ele virou e falou assim, eu sou filho de pastor, mas eu nunca consegui entender assim no meu coração a fé assim como vocês entendem. Eu nunca consegui entender essa importância toda. Quem é esse Deus? Nunca entrou isso no meu coração. Ele... E eu ainda estou pensando, como é que vocês tiveram essa paciência de ficar 2 horas conversando comigo? Eu ataquei vocês de todas as formas possíveis. E a gente falou assim, olha, o amor de Deus que está em nós, a gente quer compartilhar com você. Se você ainda não entende desse amor, a gente veio aqui para isso. E aí a gente falou, a gente pode orar com você? E aí ele, mas por que vai orar comigo? Que não sei que ora por mim depois. Eu, não, a gente quer orar com você agora. E oramos por ele. E depois, várias vezes, quando ele passava pela gente na faculdade, ele dava oi, lembrava da gente. E ele falou que como foi importante aquele tempo que a gente tirou, porque ele viu o quanto ele era importante, da gente gastar 2 horas só com ele. A gente terminou a conversa com ele, já teve que ir para casa, porque já estava tarde. Então, assim, é a importância de se falar do amor de Deus. Tem muita gente que ainda precisa saber que é importante. Às vezes a gente acha que é só... Estava conversando isso com o pessoal da Rede Kids essa quarta-feira no treinamento. Gente, se tiver uma única criança na sala, dê a melhor aula que você puder dar. Porque uma criança ela pode impactar todo o redor dela, toda a geração. Não só uma criança, um adulto também. Então, assim, Jesus ele morreu por mim, por você, mas eu creio, ele poderia ter morrido por uma única pessoa, ele ainda ia ter sido entregue por uma pessoa. Então, assim, que a gente entenda isso. Cada pessoa que a gente tiver a oportunidade de falar do porquê a vida vale a pena, que a gente possa falar. Que a gente possa compartilhar do que nos dá esperança, assim como está lá em 1 Pedro 3, 14, 15, que diz assim, todavia, ainda que venhais a sofrer, porque vives em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, se a gente entende do amor de Jesus, eu digo para você, novamente, se você ainda não entendeu, eu te digo com 100% de certeza, você é amado. Você é especial. Você foi separado por uma grande obra. A gente precisa compartilhar isso com outras pessoas. A partir do momento que nós entendemos e reconhecemos Jesus como seu Salvador, nós passamos a ser uma nova criatura, ou seja, temos uma vida transformada. Então, se antes nós pensávamos simplesmente em trabalhar, levar a vida até a hora de morrer, depois que nós somos encontrados por Cristo, não dá para pensar mais assim. Olha, se eu vou para o meu trabalho, eu tenho que ir com intencionalidade. Olha, quem que eu posso alcançar para Jesus no meu trabalho? Se eu vou para o colégio, se eu vou para a faculdade, se eu vou para o meu comércio, quem eu posso alcançar lá? Nós precisamos ser testemunhos vivos de que Jesus nos transformou, nos salvou. Eu posso dizer o quanto eu sei que eu mudei depois que Jesus me encontrou e me alcançou. Nós precisamos mostrar isso para os outros, que outros entendam isso, que é possível, assim como Jesus transformou a nossa vida, a deles ser transformada, a deles ter valor. E já caminhando para concluir essa mensagem,
Outra experiência que eu tive, que tem a ver com esse tema, e foi por isso que eu intitulei essa mensagem do porquê a vida vale a pena. No mês de setembro, tem uma ação que é feita no Brasil todo, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Lá na universidade, todo mês de setembro, a gente fazia uma ação relacionada também à prevenção ao suicídio. E aí a gente pegava 2 caixas amarelas, né? Setembro Amarelo, caixa amarela, e botava assim, porque a vida vale a pena, escrito nas caixas. Uma caixa tinha versículos e na outra tinha pirulito. Pirulito mesmo, bala, essas coisas. E a gente ficava na hora do almoço, na porta da faculdade. E, gente, era incrível como tinham pessoas que ficavam, a gente via a pessoa parada lá um tempão, a gente com a caixa aqui, e a pessoa parada de longe, tipo, sem entender. Aí teve um garoto que correu, chegou e falou assim, gente, sinceramente, o que tem dentro dessa caixa? Eu não sei porque que a vida vale a pena. Vocês têm a resposta? E aí o que acontece? Dentro dessa caixa tinham vários versículos que diziam por que a vida vale a pena. Né? Dizendo Jesus e em vários textos da Bíblia dizendo do valor que a gente tinha para Deus. E o que Ele fez pela nossa vida e por isso a nossa vida tinha valor. E aí as pessoas tiravam um versículo de dentro da caixa assim. Gente, tinha gente que chorava. Teve uma menina que ela pegou 3 vezes. Porque ela falou assim, olha... Essa daqui foi o que eu precisava para hoje, mas minha mãe e meu pai também estão precisando. Posso pegar e levar para casa? E pegavam e levavam. Aí a gente pegava, tinha uma hora que a gente parava na porta e falava assim, foi antes da pandemia isso. E a gente falava, olha, abraços grátis. E o pessoal vinha e falava, nossa, mas eu posso abraçar mesmo? Eu, pode, é de graça, literalmente de graça o abraço. E as pessoas falavam assim, nossa, estava precisando disso hoje. Eu senti uma coisa diferente. Por quê? Porque se o Espírito Santo habita em nós... Quando a gente faz algo, é para a gente passar isso para os outros, né? E aí a gente largava tudo também e ia para dentro da faculdade, caminhar por dentro da faculdade para conversar com as pessoas sobre isso. Por que a vida vale a pena? Você tem um motivo de gratidão? Teve um rapaz que a gente foi falar para ele, e foi engraçado, mas triste depois, porque uma amiga minha, ela nunca tinha participado de evangelismo. E aí a gente falou assim, ó, Carol, a hora é agora. Você vai lá e vai falar com a primeira pessoa. Aí ela, tá bom. Aí ela chegou lá pro rapaz, tocou ele assim, por que a vida vale a pena? Ele virou para ela, a vida não vale a pena, e saiu correndo. Aí a gente assim, meu Deus, ela, poxa, justo o primeiro que eu fui falar, não é possível, alguma coisa comigo. Eu, calma. Eu falei, calma, que na próxima vai ser melhor. E a gente começou a orar por ele, porque ele realmente saiu correndo dentro da faculdade, a gente não entendeu nada. E a gente falou, vamos estar orando por ele. Porque ele só respondeu isso, não, a vida não vale a pena. Então, assim, mais um exemplo de que há pessoas precisando ouvir do valor que elas têm para Deus. E um outro que aconteceu também nesse mesmo evangelismo foi uma menina que estava sentada sozinha. Na PUC tem vários banquinhos espalhados pela faculdade, né? E ela estava sentada sozinha, lendo, mexendo assim no celular. E a gente chegou assim, podemos falar com você rapidinho? O pessoal já leva um susto, né? Acha que a gente vai vender alguma coisa, panfleto, alguma coisa assim. A gente só queria te perguntar por que a sua vida vale a pena. E ela começou a chorar. Chorar. E a gente falou assim, calma, você é muito especial. Deus nos mandou aqui hoje para falar com você. E ele ia mandar vocês só por causa de mim. E eu mandaria só por você. Você é muito importante, você tem valor. E ela falou, nossa, vocês não sabem como eu estava precisando disso. Como eu precisava saber que eu tinha valor para alguém. Porque essa semana tem sido muito difícil. E eu sinto que eu não tenho valor. Eu sinto que nada que eu faço dá certo. Não tem ninguém comigo. E vocês veem que simplesmente dizer para alguém que tinha valor, mais uma vez, isso muda tudo. Então que você tenha na sua mente, olha, eu sou valioso para Deus. Diz para o teu irmão, você é valioso para Deus. Diz aí, você é valioso. E valioso, fala assim, valioso para mim também. Para Deus e para mim também. A nossa vida vale muito a pena, porque foi pago um alto preço por nós, e porque aquele projeto que Deus começou na nossa vida ainda vai impactar muitas vidas, eu tenho certeza. Cada um de vocês tem habilidades incríveis que Deus colocou na mente e no coração de vocês, para que através da vida de vocês, muitos outros viessem a entender que eles têm uma vida que vale a pena. Agora a banda vai cantar uma música e depois eu gostaria de fazer alguns convites. Gostaria de convidar aqueles que podem se colocar de pé nesse momento.